Se a bola punisse hoje, se ela resolvesse punir, eu garanto pra vocês que o São Paulo não teria vencido esse jogo. Acabou agora, São Paulo e Corinthians, partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Partida essa que foi disputada no Mané Garrincha, porque vai ter show aqui no Morumbi. E o São Paulo conseguiu aí somar os 3 pontos e saiu vitorioso desse duelo no Majestoso. A gente vai falar sobre isso, tá? São Paulo subiu na tabela, muito importante ganhar, principalmente depois da eliminação na Libertadores. Muito importante ganhar um clássico, mas eu acho que existem várias camadas que a gente precisa falar hoje, especificamente hoje, sobre esse jogo, tá? E a gente vai falar com bastante calma sobre. São Paulo diminuiu a distância para o líder Botafogo, lembrando que o líder Botafogo empatou ontem, ficou ali estacionado com 57 pontos, logo em seguida vem o Palmeiras e o São Paulo agora está a exatos 10 pontos de diferença do líder Botafogo. São Paulo está somando 47 pontos. E aí vamos lá, depois da eliminação contra o Botafogo, era quase que como uma obrigação o São Paulo fazer um bom jogo hoje, né? Mostrar resultado, de fato, ganhar. O Corinthians, de fato, está numa fase melhor do que o São Paulo. O Corinthians, de fato, está jogando melhor do que o São Paulo, né? Isso reflete realmente nos jogadores. Os jogadores realmente sentiram a eliminação na Copa do Brasil, sentiram a derrota para o Internacional e sentiram principalmente a eliminação na Libertadores, porque teve falha de um dos maiores jogadores que a gente tem no elenco, e nos pênaltis também a gente teve aí o pênalti perdido pelo Caleri e pelo Nestor. Mas como isso já ficou no passado, eu vou focar no jogo de hoje. Primeiramente, gostaria de pedir desculpa para vocês, porque era para ter sido feita uma live ontem, porém eu estava sem internet em casa ontem. Muito obrigada, Tim. Muito obrigada. Minha internet foi voltar já quase meia-noite, então não tinha nem como eu abrir live aqui para vocês, tá? Então peço desculpas por isso. Vamos lá! São Paulo foi a campo com o time titular, time que é considerado titular, então ele foi a campo com Rafael, Arboleda, Wellington, Lucas, Caleri, Luciano, Rafinha, Luiz Gustavo, Bobadilla, Wellington Rato e Alan Franco. É o time ali, que é a formação que ele não abre mão de forma alguma. Então ele não abre mão de 4-2-3-1, 4-3-2... Ele não abre mão dessa formação de 4-2-3-1. Ele não abre de forma alguma mão dessa formação. E o que a gente viu inicialmente foi um time que estava realmente nervoso. Eu senti o São Paulo nos primeiros minutos bem nervoso, errava muito passe. E não que o Corinthians estivesse, nossa, atacando demais. O Corinthians estava com um time misto devido ao confronto que eles vão ter. Então, os principais jogadores estavam no banco. Acho que somente Yuri Alberto, Romero e Garro estavam jogando. E aí o São Paulo, de fato, começou mais nervoso do que o Corinthians, começou errando mais, o São Paulo atacava muito pouco, e o Corinthians, de fato, nos primeiros minutos estava melhor do que o São Paulo, né? E aí o São Paulo depois foi, de fato, equilibrando a partida e foi conseguindo chegar e assustando o Corinthians com grandes ressalvas. Até que chega no momento ali no finalzinho do primeiro tempo, um pisão dentro da área do Fagner no Caleri, mais uma vez o Fagner, né? Mais uma vez. Inclusive, eu não sei se vocês viram que eles fizeram um treino aberto antes de viajar, no sábado, ontem. E aí a torcida pediu pro Fagner quebrar o Luciano, né? Só esqueceram que o Fagner quebra qualquer um, né? Ele é um extremador. Ele é um jogador extremamente violento. Ele é um jogador que não tem pudor. E, sinceramente, só você sendo corintiano pra falar que esse cara não é desleal. Só você sendo muito... Porque eu sei, gente, eu sei que o Luciano irrita. Eu sei que o Luciano é um pé no saco. Eu sei disso. Ele joga no meu time, mas eu sei que ele é. Só que, assim, ninguém tem culpa se os jogadores de vocês caem na pilha do Luciano. Ninguém tem culpa, todo mundo sabe que o Luciano é assim. Todos os times sabem. Agora, se vocês caem na pilha, porque isso aqui é uma coisa que a gente precisa falar de agora. Os jogadores do Corinthians, de fato, caíram na pilha dos jogadores do São Paulo. E isso, num clássico, é poderosíssimo. Por que eu digo? Porque devido a isso, devido a cair na pilha dos jogadores do São Paulo, eles ficaram com menos 2 jogadores, tá? Porque, pra mim, eu já vou logo adiantar. Só sendo muito clubista pra questionar qualquer decisão da arbitragem hoje. Gente, não tem como questionar. O primeiro lance que foi no Caleri no primeiro tempo, o Fagner dá um pisão no pé do Caleri dentro da área, ele foi imprudente e ele já tinha amarelo. Ele toma o segundo amarelo, é expulso e é marcado o pênalti para o São Paulo. O segundo lance do André Ramalho, ele foi imprudente da mesma forma. Na verdade, imprudente não é a palavra, ele foi burro.
Da mesma forma, ele deixa o braço no rosto do Luciano. Ele caiu na pilha do Luciano, que foi chapelar ele lá quando a bola já tinha parado. Ele caiu na pilha e deu uma cotovelada e foi expulso. E aí o que acontece? O São Paulo marca. Então, pra mim, as decisões da arbitragem foram ok, que foram todas do VAR, porque o árbitro não apitou em campo. Então, pra mim, todas as decisões da arbitragem foram ok. Não teve nada a questionar. E pra você falar que teve, você de fato tem que ser muito clubista, tá? E aí, vamos lá, prosseguindo aqui com a análise. O São Paulo abre o placar, achei arriscadíssimo colocar o Lucas pra bater, mas de fato o capitão faz isso. Capitão de time grande faz isso. Olha, eu errei na Libertadores, mas eu vou tentar de novo. E agora eu vou fazer. Ele tomou a responsabilidade pra ele e ele poderia se queimar grandemente, porque se ele é esse pênalti, a torcida ia cair matando em cima dele mais do que já tá. Só que ele fez, o Hugo ainda acho que tocou na bola, mas ele fez o lance, o gol, e o São Paulo saiu pro intervalo ganhando de 1-0. Quando voltou, o Corinthians se lançou ao ataque, porque o Ramon Dias de fato precisava da vitória, independente de estar com um jogador a menos ou não. O Ramon Dias precisava da vitória, era importante para o Ramon Dias vencer, porque o Corinthians está na zona do rebaixamento e os clubes que estão acima estão vencendo. Se você analisar, acho que hoje o Atlético Goianiense venceu, o Grêmio está se estabilizando, então assim, é uma briga que está muito forte ali na zona do rebaixamento. Então ele precisava e ele manda. Ele joga completamente o time no ataque, coloca o Coronado, coloca alguns outros jogadores, coloca o Félix Torres, que de fato muda um pouco a dinâmica da partida. Já o São Paulo voltou com uma postura mais defensiva. E aqui vai a minha ressalva ao trabalho do Zubeldia. Na live eu falei que ele é um bom treinador. E sim, ele é um bom treinador. Só que há tempos o São Paulo não vem desempenhando bem, não vem fazendo boas partidas. De forma coletiva, o São Paulo é muito desorganizado, é muito erro de passe, é muita decisão equivocada, é muito chuveiro na área, é muita bola esticada que, na verdade, na maioria das vezes, nunca dá em nada. Então, assim, ele precisa começar a rever isso. E eu espero, de fato, que essa vitória no Clássico dê um pouco de ânimo para os jogadores do São Paulo e que eles saibam que eles têm capacidade para desempenhar mais. Porque hoje, quando decidiu ir para cima do Corinthians, fez o segundo. Hoje, quando decidiu ir para cima, fez o terceiro. Mas o que o São Paulo adotou no segundo tempo foi uma postura extremamente covarde. Ali o Zubeldia se mostrou, na partida de hoje, um treinador de time pequeno, um treinador retranqueiro, covarde. Principalmente depois da expulsão do André Ramalho. Depois da expulsão do André Ramalho, era pra você precisava atacar os espaços que o Corinthians ia deixar. Naturalmente, devido a estar com menos 2 jogadores. Você tinha que ter colocado o William Gomes, o Eric você até colocou, mas tira o Luciano, tira o Wellington Rato, coloca o William Gomes, coloca o Eric, centraliza o Lucas, deixa o Caleri, coloca o André Silva. Deixa o time ser mais ofensivo, mas não, você pega e coloca volante no time, aí troca lateral, aí você coloca volante e zagueiro no time. Qual que é a lógica? Parecia que quem tava com menos 2 era o São Paulo e tava querendo se defender e não ir pra cima. Hoje era um jogo pra levantar a moral dos caras. Pô, a gente tá com 2 a menos, vamos lá. Não é pra respeitar o Corinthians. É nosso rival, não é pra ter respeito por eles. Ai, que peninha, eles estão com menos 2, eu não vou pra cima. Pô, você tem que ir pra cima. É necessário você ir pra cima. Olha a pressão que o São Paulo tomou. Gente, eu não sei se é trauma, mas pra mim era desesperador. Parecia que a qualquer momento, sabe, a qualquer minuto, o Corinthians ia fazer o gol de empate depois que fez o gol com o Yuri Alberto, naquele bate-rebate lá, aquela zona da defesa. Eu tinha a impressão que a qualquer momento o Corinthians ia fazer o gol, sabe? Era desesperadora a sensação. Eu tava comentando o jogo com a minha amiga no WhatsApp e a gente tava assim, meu Deus, e agora? Não é possível. Eu pensei comigo assim, se tomar esse empate, o Zubeldia necessita ser mandado embora ou ser cobrado de uma forma mais firme. Porque não existe você estar jogando um clássico e você se acovardar dessa forma, tendo 2 jogadores a mais. Então, por que eu tô reclamando hoje? Porque a vitória é boa, a vitória é ok pra dar moral pros caras, né, levantarem a cabeça e ir pra cima e tentar brigar pelo Campeonato Brasileiro, por mais que seja difícil, é extremamente difícil. Porque se o Botafogo falha, o Palmeiras tá logo em seguida. E o São Paulo tá 10 pontos de distância. E o Palmeiras só tá disputando o Campeonato Brasileiro. Então, é de fato uma função muito difícil.
Mas mesmo assim, você tem que ir pra cima, você tem que buscar o campeonato. É a única coisa que resta. Pelo menos ficar bem posicionado pra ir pra Libertadores direto no ano que vem. Então por que eu tô reclamando? Porque o São Paulo se portou como um time pequeno hoje. Em dados momentos da partida, o São Paulo tava praticamente implorando pro Corinthians, pelo amor de Deus, faz um gol em mim. Até que conseguiu e tomou esse gol. E aí foi sofrimento até os minutos finais, porque o juiz deu 10 minutos de acréscimo. Teve a paralisação, teve a expulsão do André Ramalho, deu 10 minutos de acréscimo. E foi sofrimento até o final. Eu só consegui respirar quando o André Silva fez o gol. Ali no final, a defesa do Corinthians estava completamente aberta. Os caras estavam perdidos, porque eles davam espaço pro São Paulo atacar, mas o São Paulo errava passe, o São Paulo errava tudo. Então esse é um jogo que, ganhou, perfeito, legal, mas não é mil maravilha. Eu sei que vai ter gente que vai reclamar, que vai falar, nossa, mas só reclama. Sim, gente, hoje eu só vou reclamar. É positiva a vitória? É, mas eu não tô feliz. Eu não tô feliz com o desempenho do time. O time poderia ter tomado o empate, e aí seria um inferno na minha vida, porque iam encher o meu saco no WhatsApp. E isso é que é foda, entendeu? Isso é que é foda. Se quer ir longe nas competições, precisa jogar bola. E tá na hora do São Paulo acordar. Parabéns pelo resultado, parabéns pelo 3-1, mas não parabéns pelo futebol praticado. Não parabéns. Tá na hora do Zubeldia começar a colocar a cabeça no lugar e começar a fazer algumas modificações no time, porque tem gente que não dá. Não dá.